Olá, amigo ouvinte da TV Ativa, o programa O Viver é Cristo. Mais uma vez, nesse momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus e vai estar conosco aqui o nosso irmão Sérgio Zen. Que nesse momento você possa abrir o seu coração e que a palavra de Deus possa falar diretamente com você. Fica conosco durante 30 minutos e com certeza Deus vai transformar a sua vida. Deus o abençoe. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu
satisfaz. Orar a Deus faz bem minha alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Olá a todos que nos assistem pela TV, queremos agradecer a oportunidade que nós estamos tendo e também a cada um de vocês que está nos dando a oportunidade de se achegar ao seu lar. Nesta oportunidade nós queríamos compartilhar um pouco da Palavra de Deus, num texto muito conhecido, um pouco extenso, Atos capítulo 10. Livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, capítulo 10. Temos o texto aqui de um homem de suma importância na corte italiana. E nós gostaríamos de falar um pouquinho deste homem, chamado Cornélio, um centurião da corte chamada italiana. Capítulo 10 de Atos e versículo 1. Eu vou tentar passar todo o capítulo, são 48 versículos, mas nós estaremos pulando alguns versículos, senão fica muito extenso a nossa leitura. Mas vamos lá, 10 e 1 de Atos dos Apóstolos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estava a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Versículo 19, parte B do versículo 19. Então, aí os 2 homens que te procuram, né? Pedro recebe então aqueles 2 homens e a voz do Senhor lhe diz: aí 2 homens que te procuram, levanta-te, falando a Pedro, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A quem viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Paremos um pouco aí para nós pensarmos um pouquinho naquilo que nós estamos lendo. Um centurião da corte italiana, Pedro, um judeu, discípulo do Senhor Jesus. É interessante nós pensarmos que havia ali uma grande inimizade entre judeus e romanos.
E havia uma distinção de pessoas. E é interessante nós sabermos que este Cornélio, ele era um centurião de alto escalão na corte italiana. Ele era responsável por alguns soldados, em média 100 soldados. Quer dizer, ele tinha uma grande e elevada posição na corte italiana. E é interessante que, mesmo ele tendo toda essa bagagem em sua costa, todo esse experimento dentro de um exército, ele era um homem, diz a palavra de Deus, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Gostaria de parar um pouco para pensarmos um pouco nesse homem. Não fazendo parte do povo escolhido por Deus, ele sendo um romano, ele tinha todos os traços que ele era um homem que era simpatizante, ou até mesmo, podemos dizer, crente na religião judaica. Ele tinha aqui alguns aspectos e qualidades que ele era um homem piedoso. E como é difícil ver um soldado de alto escalão, piedoso. Como é difícil nós encontrarmos na alta sociedade pessoas que são tementes a Deus. E não somente ele, mas toda a sua casa. Ele fazia muitas esmolas, ele ajudava todos aqueles que estavam à sua volta. E de contínuo, ele orava a Deus. O que eu gostaria de convidar você a pensar comigo é que existem muitas pessoas que procuram realizar caridades, realizar bem-feitos diante da sociedade, são extremamente religiosos, mas falta alguma coisa. Falta algo que ele mesmo muitas vezes não saberia explicar o que lhe faltava. Mas uma coisa ele tinha de bom. Ele, de contínuo, orava a Deus. Essa é uma das maiores qualidades que alguém pode ter em nossos dias. Orar, buscar a presença de Deus. E é bastante relevante nós observarmos que, diante de todas essas qualidades, alguém estava observando este homem. E é a pessoa do Senhor. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, mais ou menos 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eu fico maravilhado em saber que mesmo nós estando em posições elevadas, em posições muitas vezes inferiores, muitas vezes até rejeitado pela sociedade, mas nós temos alguém que está nos observando. E esse alguém é Deus, aquele que é onisciente, aquele que conhece os nossos corações, conhece o nosso íntimo, conhece aquilo que nós precisamos sem mesmo nós pedirmos a Ele. E Ele se manifesta do mesmo modo até os nossos dias, de uma forma ou de outra. A manifestação que Ele pode hoje estar demonstrando é quando você está ouvindo a palavra de Deus, através da televisão, através das rádios, através dos púlpitos das igrejas. E diz assim que um anjo foi enviado a este homem para lhe dizer que Deus estava ouvindo e vendo tudo aquilo
que ele estava realizando. E ele fala então: olha, Cornélio, vai, manda os seus mensageiros em busca de Simão Pedro e pede que ele venha até a sua casa. E ele estará trazendo aquilo que você precisa ouvir. E quando nós lemos aqui no versículo 19, na parte B, Pedro está ali meditando na visão também que ele teve, mas ao receber aqueles homens, ele fica também maravilhado, porque de certa forma ele, como um judeu, tinha uma inimizade com o romano. Tinha inimizade e uma barreira que dividia esta religião entre eles. Então disseram, aqueles soldados a Pedro: o nosso centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Ele era conhecido dentre os judeus. Mesmo sendo romano, ele tinha um certo destaque no povo judeu. Foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Versículo 23 diz assim: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou no dia seguinte. Levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos que estavam junto com ele em Jope. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Sede de ouvir a palavra de Deus. Fica aqui uma pergunta: o que falta em sua vida? Mesmo você sendo religioso, mesmo você tendo alguns dons, mesmo você dando as suas ofertas, fazendo bem, falta-lhe alguma coisa em sua vida? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque também na minha vida, um dia eu notei que faltava algo. Eu tinha muita saúde, tenho saúde, graças a Deus. Nada me faltava. Aos meus olhos, saúde, jovem, um mundo inteiro pela frente. Mas eu sentia no meu coração que faltava algo. E sabe, uma coisa que eu procurei fazer é pedir que o Senhor preenchesse aquele vazio que estava faltando dentro de mim. Busque a Deus. Procure conversar com Deus. Procure entendimento na palavra de Deus. Busque auxílio na palavra de Deus. Busque conselhos na palavra de Deus. É isto que Cornélio fez. Um homem estudado, letrado, um homem que ocupava uma posição elevada na corte italiana, mas ele tinha algo que muitas vezes falta no mundo: humildade de orar e buscar a Deus. E ele fez isso. Pediu que Pedro então viesse ao seu encontro para lhe falar o recado que Deus tinha para ele. O tempo passa rápido e eu estou preocupado um pouco com o tempo, porque o texto ainda tem muita coisa para nós pensarmos. Mas quando nós olhamos aqui, Pedro está nos próximos versículos relatando que ele também teve uma visão, e a visão que ele teve era que ele pudesse ir ao encontro da pessoa de Cornélio para explicar, para dar o recado que Deus queria. Versículo 33, para adiantar um pouco a leitura, diz assim: portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Cornélio falando isto para Pedro. Agora, pois, estamos todos aqui, Cornélio e toda a sua família, na presença de Deus, pronto para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Eles estavam prontos para ouvir. Quantas vozes estamos ouvindo nos nossos dias? Líderes religiosos que querem ser reconhecidos pelos seus feitos. A lição de casa que eu gostaria de deixar para você é que você possa
após ouvir a palavra de Deus, ler todo o capítulo 10. Tem algo interessante que aconteceu que, ao entrar Pedro na casa de Cornélio, Cornélio se prostrou aos pés de Pedro. E Pedro diz assim: não faça isso, levante, que eu sou um homem igual a você. E eu fico vendo que nos nossos dias o que tem acontecido, homens que se intitulam grandes pastores, eles querem reverência de fiéis. Mas não esqueçamos uma coisa: não sejamos religiosos, seguidores de pastores, de líderes, de tantas outras nomeações dadas pelos homens, mas que possamos seguir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. E aqui no versículo 33, Cornélio diz assim: estamos prontos para ouvir aquilo que vem da parte do Senhor. E é nesse ponto que nós gostaríamos de pensarmos agora. Você está pronto para ouvir da parte do Senhor? Após Cornélio se declarar que estava pronto, então Pedro começa aqui a dizer no versículo 34: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ó, meu amigo, minha amiga, Deus não faz acepção de pessoas. Se hoje você está tendo a oportunidade, como em outras vezes também, de ouvir da palavra de Deus, é porque Ele não faz acepção de pessoa. Ele não está querendo saber se você é rico, se é pobre, se você é uma pessoa de outro país, a sua nacionalidade. Ele não quer saber se você mora num castelo ou numa tapera. Ele não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, diz a palavra de Deus, versículo 35, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Ele aceita todos. Todos. Ele quer todos. Ele deu a sua vida por todos. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz. Versículo 36. Este é o Senhor somente dos judeus? Não. Este é o Senhor de todos, diz a palavra de Deus. Vamos adiantar a leitura? Versículo 43. Pedro aqui ainda dizendo, diz assim: deles todos os profetas dão testemunho. Todos os profetas davam testemunho de quem? Da pessoa do Senhor Jesus e de que Ele fez no meio do seu nome. Todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Quando nós vamos ali para Atos capítulo 16, vemos ali um carcereiro que estava desesperado, pronto para tirar a sua vida. E ele chega diante de Paulo e Silas e fala assim: o que devo fazer para ser salvo? E sabe que Paulo e Silas responde para ele: você deve dar esmolas, você deve contribuir com o seu próximo, você deve amar o seu próximo. Não foi isso que Paulo e Silas disse àquele carcereiro. Disse a ele então: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Você quer ser salvo? Você quer que os seus pecados sejam perdoados? Creia no Senhor Jesus e você receberá a remissão de pecados. Vamos finalizar com o versículo 44 de Atos 10. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Todos que estavam naquela sala creram no Senhor Jesus e obtiveram a salvação da sua alma.
Todos creram e receberam da parte do Senhor o Espírito Santo. O nosso desejo é que você também tome uma decisão. Como Cornélio, aquele homem de grande importância na corte italiana. Nada lhe faltava. Diante dos nossos olhos, muitas vezes. Mas ele sabia que faltava algo que pudesse preencher um vazio dentro da sua vida. E ele acabou de preencher aquele vazio com o Espírito Santo que veio morar no seu coração. Que você possa receber da parte do Senhor. Creia no Senhor Jesus e seja salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas que possa ser salvo, e salvo para todo sempre. Amém. Queria agradecer a você que esteve conosco, nos prestigiando, dando o seu tempo para ouvir a palavra de Deus nesse momento. Que Deus continue abençoando você e que você tenha prestado bastante atenção no recado do Senhor, que diz ao final da mensagem: o que está faltando para preencher o seu coração? O seu coração tem um vazio, e quem pode preencher esse vazio? Como você acabou de ouvir, é o Senhor Jesus Cristo. Porque a partir do momento que você crer, o Espírito de Deus vai habitar no seu coração. E então você vai preencher o seu coração da paz vinda do Senhor. Eu gostaria nesse momento, antes de nós terminarmos com a palavra de oração, que você pudesse também, através desse contato que está aqui na tela da sua televisão, o telefone 99910-1550, você pudesse entrar em contato conosco no programa O Viver é Cristo, pudesse deixar conosco a sua necessidade ou alguma dúvida com relação ao que você acabou de ouvir. Se você estiver precisando de conselhos, que você possa nos procurar, possa entrar nesse contato e realmente Deus possa trazer alívio para a sua alma e possa trazer contentamento com aquilo que você vai poder ouvir. Fica conosco então nesse momento aqui, o qual o nosso irmão Sérgio vai encerrar então com uma palavra de oração. Deus o abençoe. Convido a todos que possam, em suas casas, também curvar a sua cabeça para nós dirigirmos a Deus em oração. Santo Deus e amado Pai que estás nos céus, queremos agradecer a Ti, porque Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus onisciente que conhece todas as coisas, um Deus que pode preencher todo o vazio no qual muitos podem estar sentindo. Um Deus que sabe aquilo que nós precisamos. Um Deus que está pronto sempre a nos falar, a nos buscar, a nos corrigir, a nos aconselhar através da sua palavra. O nosso desejo, o nosso pedido diante de Ti, ó Deus, é que Tu possa estar abençoando a cada um que esteve conosco nesta oportunidade, ajudando, dando alento, muitas vezes restaurando vidas, muitas vezes buscando aqueles que estão perdidos, Senhor, num mundo vazio, trazendo a eles esperança, paz e alegria em seus corações. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, toda esta nação. Livra-nos, Senhor, de toda pestilência, pandemias, que tem assolado todo este mundo, e ajuda, Senhor, a cada um em suas necessidades. Queremos agradecer pelos momentos que passamos juntos em torno da Tua Palavra, e a nossa oração é que o Teu Santo Espírito possa estar ajudando, dando compreensão àqueles que estiveram ouvindo da Tua Palavra e guiando no bom caminho.
É o que nós te pedimos e damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém.